Salve rapaziada, esse vídeo é um corte da live do Fute Prime. Fute Prime agora que tem lives de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã. Augusto Melo aí com essa cara dele de estressado, né? Quantas vezes você não vê o Augusto Melo com essa carinha de estressado, reclamando das coisas e tal? Dessa vez até acho que o Corinthians tem razão. O Corinthians vai ao STJ, a gente já tava levantando essa bola aí, que provavelmente ia rolar, não ia rolar, que o Corinthians tinha razão ou não tinha, já tinha o diretor jurídico levantado a bola, mostrado os problemas do regulamento, aí o diretor jurídico saiu, já tá na oposição, porque o Corinthians tá uma loucura, o cara saiu ontem, já tem um novo diretor jurídico, mas o antigo já está na oposição na parte jurídica do conselho e não sei o que, tá uma zona no Corinthians, vamos ver, vai tentar ir aos TJD, falou que foi uma decisão unilateral, né, o Vasco também falando, o Corinthians falou que era uma decisão com interferência externa, e o Vasco falando que foi uma decisão unilateral. O Vasco também entrou no STJD. Estão tentando reverter. Tá em cima da hora. Vamos ver como é que vai ser o STJD. Mas Corinthians fazendo aí o que falou que ia fazer, pelo menos, né? Pelo menos não ficou só na fala, né, Rodrigão? O Farol, vou ser bem sincero pra ti. O Corinthians e o Vasco têm razão nessa discussão. Uhum. Cara, não tem como. Se você tem dois times disputando, né, nesse caso, vamos falar logo, 4 times disputando uma semifinal. Você tem uma alteração de data em que duas partes querem e as outras duas não. Você não pode concordar por uma questão bem simples. Está no regulamento que não pode mudar a data. Exato. Quem poderia solicitar a mudança de data seriam os mandantes. Isso não foi feito. Uhum. Então, assim, a CBF, que é responsável por cuidar do regulamento, não pode mudar a data. E eu sei que tem muito flamenguista que tá com essa conversa, falando assim, é o chororô, é o mimimi, quer pegar os times desfalcados. Cara, no começo eu tava muito contra o Corinthians porque eu tava nessa ideia, falando, olha, o Corinthians tá só de mimimi, quer pegar os caras desfalcados. Veio a questão de, olha, mas aí tem o Campeonato Brasileiro, que mudou de data e é prioridade pro Corinthians, que vai ter que jogar sem o Romero, que vai ter que jogar sem o Félix Torres, que vai ter que jogar sem o Martinez no Campeonato Brasileiro, que é prioridade pro Corinthians. Mas eu nem vou falar disso, não é só sobre isso. É sobre a Copa do Brasil mesmo, em que o Corinthians tem um regulamento que tá aqui, ó, não pode. A CBF vai lá e passa por cima do regulamento? Peraí, aí virou zona, entendeu? Aí a gente não tá falando só sobre a mudança de data. A gente tá dando abertura precedente para que os caras depois façam o que quiserem com o regulamento. E o Corinthians tem que mostrar o peso da camisa, o Vasco tem que mostrar o peso da camisa. São clubes gigantes que tem que bater de frente sim com a CBF. Se a CBF quiser, pô, ela que deu um jeito. Então, olha, vamos ver se não libera os jogadores aí para jogar nas suas seleções. O Flamengo vai ter jogador convocado, é para Uruguai, é para Chile, para outras seleções. Então, assim, não sei, resolve, se vira, cancela essa rodada agora, muda a data, não troca com Copa, com o Campeonato Brasileiro, tem que dar um jeito. O fato é, Corinthians e o Vasco têm que fazer valer o tamanho deles. E eu pergunto para você, imagina se avança um time menor para essa fase, um Bragantino que não tem força de bastidor, se avança, vai lá, o Juventude, todo respeito à Juventude, mas pô, que é um time que a gente sabe que não tem tanto pau para bater na mesa assim, entendeu, da CBF. Diferente você tá falando com o Corinthians e tá falando com o Juventude. Então, eu acho que o Augusto, apesar que o Corinthians é essa zona sem Sim. fim, o Vasco também é essa zona sem fim, que é SAF, não é SAF, cai 777, o Pedrinho é do associativo, daqui a pouco tá comandando o clube geral. São dois clubes que são zoneados. Mas eu espero que as diretorias tenham um pulso firme para fazer valer o tamanho desses clubes. A torcida tá esperando isso agora, uma demonstração de força. O Flamengo fez certinho. Flamengo e o Galo. Olha, vai me prejudicar, eu vou pedir alteração. Foi lá no bastidor, quietinho, no silêncio, o Pimba conseguiu a mudança, entendeu? O Flamengo tá fazendo o que é melhor para ele. O Corinthians tá fazendo o que é melhor para ele. E a CBF tem que fazer o que é justo, irmão. O que é certo pro campeonato. E não tá fazendo. E se a CBF não vai tomar essa posição, tem que ir pra justiça mesmo. Se o STJD não resolver, não entra em campo, vai pra justiça comum, mela tudo e bota a CBF pra se lascar, irmão. É isso, Rodrigão. Acho que é bem o que você falou um pouco, que é uma parada que me pegou mais agora que eu não tava vendo, que é real. Beleza, o Atlético e o Flamengo iam se prejudicar. Aí você bota o brasileiro e uns 8 times se prejudicam. O Fluminense vai jogar sem o Arias, o Fluminense vai pegar um Flamengo desfalcado, mas será que o Arias não é o melhor cara do time disparado? Vasco e São Paulo vão se enfrentar com desfalques, os dois times querendo pegar a briga na Libertadores. É Atlético Paranaense que vai jogar sem Canóbio. Tem um monte de time que vai se lascar em detrimento de dois não se lascarem. Então, tipo assim, além de Vasco e Corinthians não ter nada a ver,
E os outros times do brasileiro? Todo mundo se lascou pra poupar 2 times. Então, assim, é uma parada que não faz sentido em nenhum escopo, tá ligado? Não importa qual o ponto de vista que você tá olhando, só o ponto de vista de Flamengo e Galo que preferem a Copa do Brasil. Porque não é nem que eles não vão se lascar, eles vão se lascar no brasileiro, mas eles já largaram mão do brasileiro. Porque é o único ponto de vista, a única coisa que faria sentido. Você vai atrapalhar o campeonato inteiro, vai atrapalhar 10 times em vez de 2, pra poupar 2 times, porque eles preferem esse campeonato, porque na verdade não era pra eles preferirem nada, era pra eles estarem preferindo no brasileiro, que é o campeonato mais importante do calendário brasileiro de futebol, mais importante que a Libertadores pra muita gente, pra mim também, se falou também já acha que também acha isso. Então assim, não tem nenhum lugar que você vá olhar que você faça, não, pô, a CBF ela pensou nos times, ela pensou em 2 times, né? A verdade é essa e tá bem claro. E sabe o que me assusta? É que a CBF já tem as datas FIFA antes de montar o calendário da Copa do Brasil, de qualquer campeonato, caceta. Rodrigão lançou a Copa do Brasil, essas datas antigas, há 2 semanas atrás. Não é que tá marcado há anos. Não é que tá marcado Entendeu? em janeiro. Os caras sabiam da data FIFA. Em janeiro. Pensaram em janeiro. Marcaram as datas da Copa do Brasil há pouco tempo, já sabendo, óbvio, tudo que isso que ia acontecer. Então não tem nenhuma justificativa pra falar, não, a gente não tinha visto, não. Veja bem, não tem nada que fale isso. Ah, a gente marcou muito atrás e teve rodada que atrasou e isso atrapalhou o calendário. Não teve nada disso, nada disso. Então, assim, sei lá, cara, tem que fazer muito esforço pra tentar liberar. Agora, dito tudo isso, todas essas verdades, tudo isso que é fato, né? Quem conta fatos não há argumentos. Você acha aqui, ó, entre nós, você acha que o STJD vai liberar porque tá muito na cara a várzea que foi? Ou você acha que ele vai estar fechadão com a CBF, que é o que costuma ser? E, irmão, vai pra justiça comum e aí vai demorar pra correr e meio que o jogo já vai rolar e já era, sabe? Eu acho que o STJD vai esperar para ver como é que os times vão se posicionar. Se o posicionamento for um posicionamento bem, eu vou falar a linguagem aqui, bem pau mole, tipo, é isso aí que vai acontecer, tudo bem, vamos entrar em campo, mas olha, foi injusto, hein? Vocês estão me devendo uma, o Entendi. STJD vai validar a mudança. Agora, se o time chega lá, o advogado de defesa, baseado falando, não vamos entrar em campo, tem apoio nas redes sociais, tiver jogadores falando, treinadores falando, outros clubes que vão ser prejudicados pela mudança do Campeonato Brasileiro no meio da Exato. semana, botando também o pau na mesa, reclamando, se todo mundo se posicionar de forma firme, aí o STJD, político que é, porque, cara, a gente tem que lembrar, esses caras são políticos. São. Desculpa, esses caras não são juristas, não são caras sérios. Eles são caras que vão pela política, irmão. Vão fazer política. Se perceberem que o movimento, que a decisão de vetar a decisão de mudança da CBF vai ser favorável para eles, vai fortalecer o STJD diante dos outros clubes, beleza, vamos lá, entendeu? Vamos chancelar o pedido do Corinthians e do Vasco. Agora, se perceberem que o Galo e o Flamengo estão com razão nisso tudo, também vão dar aquela tranquilidade. E um posicionamento muito importante vai ser o das emissoras de TV, que inclusive a CBF pediu aval para a Globo para ver se tudo bem mudar na programação da emissora. Que é bom lembrar que a emissora tem muito peso nisso. Então, o posicionamento da emissora, que o pessoal gosta de chamar de Mamãe Globo do Flamengo, né? Então, o posicionamento da emissora vai ser muito importante. Porque é como a Globo vai se posicionar, vai fazer diferença, cara. Se a Globo se posicionar, sabe, o jornalismo... E isso a gente vai saber pela linha mais editorial, dos jornais, dos programas esportivos. O que vai estar sendo dito? Sim. Isso vai ser também um grande direcionamento para a CJD. Se perceber que o pessoal está apoiando essa mudança para o final de semana, os caras vão chancelar e vão falar, não, vai mudar a data mesmo e chora na cama, Corinthians. Agora, se vê que a própria emissora está falando, não, olha, o Corinthians tem razão na reclamação, aí tá, eu acho que é bem por aí, é o que você falou, o que os outros times falariam, mas daí entra a questão de rivalidade, né? O São Paulo, por exemplo, vai se prejudicar, mas o São Paulo vai falar que tá errado e vai talvez facilitar a vida para um Corinthians. Então, assim, é aquilo, né? Futebol brasileiro é muito desunido, por isso que tem que ser criado logo as ligas que foram criadas, mas que ao mesmo tempo cria, os times saem, aí volta, e enfim. Quase sempre o que une os caras é o dinheiro, porque não há realmente uma união sincera entre as partes pelo bem
do calendário, pelo bem do futebol, pelo bem de qualquer coisa, só cada um pensando no seu. Enfim, não vou nem falar que tá errado ou tá certo, que também não sou eu lá comandando para saber como é que é o dia a dia, mas enquanto isso fica essa zona aí. Vamos ver cenas dos próximos capítulos se o STJD vai realmente aí se importar, se mexer, fazer alguma coisa. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Lembre também de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se puder compartilhar com os amigos.